Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Independente do que você creia, se nós viemos do barro e a mulher, o homem do barro, criado por um deus, e a mulher de uma costela, ou então, como eu, acreditamos que nós viemos de outros primatas de um longo processo evolutivo. Bom, independente disso, duas coisas já mostram, as duas ideias já mostram que o sofrimento, a dor, a angústia, o medo são constantes na vida dos seres humanos. E infelizmente eu tenho de lhe dar a má notícia. Com você não é diferente. Certo? Bom, se você for pensar que as mulheres, para dar à luz, têm a dor do parto, mas imagine também para o bebê. Imagine como deve ser ter a sua cabeça comprimida, né? E passar por um espaço também restrito. No século XVI ficou um pouco menos pior, mas não ficou pior de outro modo, né? Melhorou num ponto, piorou no outro, e foi com o surgimento do fórceps, né? Que em algumas pessoas causou danos neurológicos e até deformações. Um exemplo clássico é o sambista Noel Rosa, né? Que sofreu um deslocamento na mandíbula, né? Certo? Causado por um parto a fórceps, certo? E o homem, Adão, também tem que trabalhar, a se viver do suor de seu trabalho, certo? Bom, do outro lado da história, partindo do criacionismo e agora indo para o evolucionismo, as coisas também não estão boas. Porque nós nos tornamos dependentes e criamos vínculos, né, uns dos outros, porque os outros são uma ameaça a nós, certo? É bem como diria Hobbes, no estado de natureza, onde o homem é lobo do homem. Então, nós sempre nos unimos para nos defendermos de outros homens e defender as mulheres, ou então conquistar as mulheres dos outros, certo? Bom, se você acredita que foram 6.000 anos ou 200.000 anos que se passaram, nós ainda temos medo dos outros. Por exemplo, as mulheres dizem, as feministas, na verdade, já disseram que todo homem é um estuprador em potencial, certo? E que dois caras numa moto no meio da noite é um sinal perigoso, né? É um sinal de que você vai encontrar os novos donos do seu celular. E hoje se torna mais perigoso, hediondo ainda, mais amedrontador, né? O fato de que você ainda tem que se animar, levar em consideração o fato deles não terem te matado, certo? Então a angústia
sofrimento e a dor nos acompanham, certo? Com o tempo nós passamos e ao invés de melhorarmos, a gente até pode melhorar de condição financeira, condição de vida, mas a saúde também se degrada. É como escreveu Fernando Pessoa: com o tempo a pôr umidade nas pedras e cabelos brancos nos homens, certo? Então, tudo que nós temos, tudo que nós conseguimos é baseado em sofrimento, que é o esforço, que é o trabalho. É aquela frase que diz: escolha algo que você ame e você nunca irá trabalhar um só dia. Isso é bobagem. Não, você trabalha para os outros, certo? Você não trabalha para si. Então você tem que fazer de acordo com as prerrogativas do outro, certo? E o outro pode ser um eterno insatisfeito, certo? Ou às vezes você tenta agradar tanto que você se expõe a uma situação onde você não consegue dar conta de tanto trabalho. Ou às vezes você é tão bom que te dão trabalho demais, certo? Ou às vezes você é tão bom, mas tão bom, que te mandam embora, porque você é uma ameaça. Vai que seu chefe, que não é tão bom assim, te vê como um possível concorrente no cargo dele. Pois é. Vivemos nessa angústia sempre. Temos medo. E quando conquistamos alguma alegria, alguma prazer, ele é efêmero, certo? Ele é efêmero e com o tempo, com a repetição desse prazer, ele se torna outro sofrimento através do tédio. Ele se torna uma mesmice, certo? Se você tiver como momento de prazer alguma droga, seja lícita ou não, você irá precisar de doses maiores. Você estará mesmo se você for conhecer restaurantes, for a exposições de arte, ler livros como eu, buscar conhecimento, tudo, você estará sempre ocupado. E quando eu digo isso, ocupado com um desejo, com uma voracidade que não se satisfaz nunca, certo? Que sempre precisa de mais e mais. E para você manter esse mais constante, em crescimento constante, simplesmente você precisa de mais esforço, de mais sofrer mais física e psicologicamente, certo? Para conseguir aquele momento, aquela situação, aquele objeto, e que logo se tornará tedioso. É um ciclo, é um gráfico, digamos assim, de crescimento constante.
Quanto mais nós temos, mais nós precisamos, mais nos tornamos insatisfeitos, mais nos esforçamos para satisfazermos, mais sofremos com o tédio e a angústia de não conseguir suprir esse prazer que na verdade nos causa tédio, uma outra canseira. Nós temos a canseira do esforço. Então no final tudo se reduz ao sofrimento. E nesse momento, essa tristeza que nós sentimos, eles nos estimulam ao quê? A estarmos felizes, estarmos produzindo, a dizer, você está certo, mas não. E a nossa mente, até o nosso corpo, não responde essa pergunta. E aí, né, voltando à parte metafísica, digamos assim, espiritual, algumas pessoas buscam um ideal numa religião, né, e aí fica se também causando angústia no ideal de perfeição, de virtuosidade, né? E quando se descobre nessa virtuosidade, são tantas restrições que de novo volta o tédio e a angústia de que você encontrou uma verdade que ninguém está seguindo ou que está seguindo de um modo errado. Ou pior ainda, quando a nossa produtividade se estagna, algumas pessoas, agora partindo para uma parte mais materialista, se vendem para coaches, para gente que vende discursos motivacionais, certo? Então, meus caros, você vai ver que eles te vendem ambos os casos te vendem soluções fáceis, soluções nem tão baratas assim, e soluções simples para problemas complicados. Então, o que eu quero dizer, sendo bem claro, é o seguinte, que este é um discurso desmotivacional, certo? Viva apenas, certo? Viva apenas. Não ambicione, certo? Não ambicione. E tudo o que você fizer, faça para uma pessoa só, que é você. Faça porque você se sente bem, porque você acredita, certo? E não espere resultados. Eles não virão. E os que virão vão te satisfazer por um momentinho e depois te levarão para um mar de tédio. E é isso que eu estou oferecendo para vocês nesse discurso motivacional. Um tiquinho de prazer em uma linha reta de tédio. Como se fosse um eletrocardiograma reto. E aí tem o prazer, tédio constante. Certo? Então, saibam que tudo irá levar a um sofrimento, a angústia, certo? A gente procura ser perfeito, fazer o ideal,
tentar ser o melhor. Não, seja uma pessoa comum. Não tente se enquadrar em rótulos. Não existe nada mais contracultural, digamos assim, do que ser um NPC. Pois porque de um lado você tem os LG e afins, né? Então você tem que ser queer, blá blá blá, esquerdista, blá blá, e do outro você tem que ser conservador, de cristão, fundamentalista, proteger as crianças, blá blá blá. Eu só digo, viva a sua vida, trabalhe, pague suas contas. Se quiser no final de semana beber uma Maria Mole, por exemplo, que é o que eu gosto, pode beber. Fumar um habano, que é o que eu gosto também. Tá? Só porque eu fumo chato cubano e tô de vermelho não quer dizer que eu seja comunista, tá? Mas não tenha preocupações. Não crie preocupações para você. E eu não tô dizendo isso pra ficar cagando regras. Eu acho que ninguém precisa disso. É uma sugestão que eu faço. Eu estou certo? Sim, porque eu acredito que senão eu estaria me questionando ainda os outros e não estaria propondo essa solução, né? Entenderam? Então, assim, viva calmamente, tranquilamente e tente não ser nada, certo? E nisso você será uma pessoa extremamente que irá contra a maré. Você será diferente, certo? Os NPCs são a contracultura. Obrigado.